Nova York, 6 de março de 1982. Em um apartamento em Manhattan, uma mulher de 77 anos morre sozinha. Insuficiência cardíaca. O corpo é encontrado horas depois. Alguns dias mais tarde, organizam um funeral. 5 pessoas comparecem. 5. Essa mulher vendeu mais de 30 milhões de livros. Foi idolatrada por milhões de leitores. Inspirou movimentos políticos inteiros. Mas quando morreu, apenas 5 pessoas se importaram o suficiente para aparecer. E ao lado do caixão, como se fosse uma piada macabra, mas não é piada, é absolutamente real, colocaram um símbolo de dólar americano de 2 metros de altura. A imagem foi publicada nos jornais, virou quase uma caricatura, mas sintetizava perfeitamente quem era Ayn Rand. Ela foi enterrada ao lado de Frank O'Connor, o marido que traiu publicamente durante 14 anos. O marido que, destruído, virou alcoólatra e morreu sem reconhecê-la. Mas essa não é a maior ironia da vida de Ayn Rand. A maior ironia foi revelada anos depois da morte dela, quando biógrafos descobriram um segredo que ela guardou obsessivamente. Ayn Rand foi a profeta do capitalismo radical. Escreveu que aceitar a ajuda do Estado é imoral. Chamou programas sociais de parasitismo institucionalizado. Disse que o welfare state é um câncer que destrói a dignidade humana. Defendeu que impostos são roubo, que qualquer assistência governamental transforma cidadãos em parasitas. Mas em 1974, aos 65 anos, doente de câncer, sem dinheiro suficiente para pagar despesas médicas, Ayn Rand se registrou no Medicare e no Social Security. Usou um nome falso para esconder a identidade. Ann O'Connor, seu nome de casada. Recebeu benefícios do Estado até morrer, em 1982. Quando o segredo foi exposto, décadas depois, em uma biografia de 2010, os defensores de Rand justificaram exatamente com o argumento que ela mesma passou a vida destruindo. Ela foi forçada a pagar impostos a vida toda. Estava apenas recuperando o que era dela por direito. A ironia é devastadora. A mulher que disse que aceitar a ajuda do governo é imoral, aceitou. A mulher que chamou beneficiários de welfare de parasitas, virou beneficiária. A profeta do egoísmo racional dependeu, no final, da solidariedade coletiva que desprezou. Como isso aconteceu? Como uma criança que fugiu do comunismo soviético virou a capitalista mais radical do século XX. Como a profeta da razão criou uma seita autoritária que expurgava dissidentes como se fosse uma igreja. Como a mulher que pregou o amor racional destruiu 4 vidas em um affair bizarro que durou 14 anos. E por que, em 2026, Javier Milei, Elon Musk e libertários do mundo inteiro continuam a idolatrando e ignorando completamente a hipocrisia final da vida dela? Esta é a história de Ayn Rand. E começa em São Petersburgo, em 1905, com uma menina chamada Alissa, que viu o comunismo destruir sua família. 2 de fevereiro de 1905. São Petersburgo, Império Russo. Nasce Alissa Zinovievna Rosenbaum, família judia, burguesa, secular, assimilada. O pai, Zinov Rosenbaum, é farmacêutico, dono da própria farmácia próspera no centro da cidade. A mãe, Ana, é social, ambiciosa, mas emocionalmente distante. Alissa é a filha mais velha. Desde criança é estranha, solitária, intensamente intelectual. Aprende a ler aos 4 anos. Aos 9 devora romances franceses. Não brinca com outras crianças. Prefere construir mundos imaginários na cabeça. Mundos ordenados, lógicos, onde heróis geniais vencem sempre. E então, 1917. Alissa tem 12 anos quando a Revolução de Fevereiro explode. Alguns meses depois, em outubro, os bolcheviques tomam o poder. Uma manhã, soldados do Exército Vermelho entram na farmácia do pai. Propriedade privada é roubo, dizem. A farmácia agora pertence ao povo. Expulsam a família. Confiscam tudo. Zinovy Rosenbaum,
homem respeitado, próspero, é agora um inimigo de classe. A família foge para a Crimeia. Passam fome durante a Guerra Civil. Fome brutal, real. Alissa, entre 12 e 16 anos, vê a mãe vendendo as joias de família para comprar pão preto. Vê o pai, médico formado, humilhado, quebrado, impotente. Esse é o trauma fundador que define o resto da vida de Ayn Rand. Não é teoria, é visceral. O comunismo destruiu a segurança dela, roubou o futuro, transformou a vida confortável em miséria. E Alissa toma uma decisão que nunca mais vai abandonar. Coletivismo é mal absoluto. Individualismo é a única salvação. Em 1921, a família volta para Petrogrado. São Petersburgo foi renomeada. Alissa estuda cinema na universidade, mas estuda sob o controle do Estado soviético. Aprende a escrever roteiros que glorificam o proletariado. Aprende a mentir, mas planeja obsessivamente fugir. Milagre burocrático. Alissa consegue um visto de turista para visitar parentes nos Estados Unidos. 6 meses, dizem. Ela promete voltar. Janeiro de 1926. Ela sai da Rússia. Nunca mais volta. Nunca mais vê a família. Os pais morrem na União Soviética anos depois. Ela não sabe quando, não tem como saber. Chega aos Estados Unidos. Primeiro Chicago, onde mora brevemente com parentes. Mas Chicago é pequena demais para os planos dela. Ela vai para Hollywood e faz algo consciente e estratégico. Reinventa-se completamente. Alissa Zinovievna Rosenbaum morre. Nasce Ayn Rand. Rand, um nome que ela viu, talvez finlandês, soa exótico americano. Rand encurtou Rosenbaum, escondeu a origem russa, escondeu a origem judaica. Não é vergonha, é estratégia. Apagar o passado, construir uma persona americana do zero. Hollywood, 1926 a 1929. Ayn Rand trabalha como extra em filmes, carrega figurinos, escreve roteiros que ninguém compra, vive em pensões baratas, come pouco, fuma muito, vai a audições, rejeitada sempre, sotaque russo, forte demais. Não é bonita pelos padrões de Hollywood. Ela mesma sabe disso. Rosto angular, olhos intensos demais, presença intimidante. Não tem amigos. Imigrante sozinha, sem família, sem comunidade. Escreve à noite roteiros que acumula em gavetas. Ninguém quer ler. Ninguém se importa. A solidão é brutal. Anos depois, quando We the Living, seu primeiro romance publicado, fracassa comercialmente em 1936, Ayn entra em depressão profunda. Passa semanas sem sair de casa. Fuma 3 maços por dia. Pensa em desistir. É nesse contexto que Frank O'Connor entra na vida dela. Ayn está trabalhando como extra no set de King of Kings, de Cecil B. DeMille. Vê um homem, ator coadjuvante, bonito, gentil, cabelo escuro, olhos claros. Frank O'Connor. Ela se apaixona pela aparência física dele. Admite anos depois que foi amor irracional, exatamente o tipo de emoção que sua filosofia futura vai condenar. Mas, na verdade, Frank é mais do que atração, é salvação. Ayn está sozinha, completamente sozinha. Sem raízes, sem comunidade, sem ninguém. Frank é escape da solidão que a está destruindo. Eles casam em 1929. Desde o início é desigual. Ayn é o cérebro, a ambição, a vontade de ferro. Frank é bonito, dócil, aceita ser dominado. Ele abandona a carreira de ator, que nunca decolou, e vira o apoio silencioso de Ayn. Ela trabalha, escreve. Ele faz as tarefas domésticas. Inversão total para os anos 1930. Mas há algo que Ayn nunca vai admitir publicamente. Sem Frank, ela teria enlouquecido de solidão. Ela escreve anos depois que dependência é fraqueza, que aceitar ajuda emocional de outros é parasitismo. Mas Frank é a prova viva de que ela também precisou de alguém.
Esse é o primeiro paradoxo de Ayn Rand. A futura profeta do individualismo extremo dependeu profundamente de outra pessoa, não só para tarefas práticas, para a sobrevivência emocional. Ela nunca vai resolver essa contradição. Ayn publica We the Living, romance autobiográfico sobre o horror do comunismo soviético. A protagonista, Kira, vê o amor dela ser destruído pelo Estado totalitário. É intenso, visceral, baseado no trauma real de Ayn. Fracasso comercial, críticas mornas, vendas mínimas. Ayn fica devastada, mas não desiste. Durante 7 anos, ela escreve o próximo livro, The Fountainhead, A Nascente. Romance de 700 páginas sobre Howard Roark, arquiteto genial e individualista. Roark projeta prédios revolucionários, recusa compromissos. Quando modificam um projeto dele sem permissão, ele explode o prédio, é julgado e faz um discurso de 12 páginas defendendo os direitos do criador sobre a obra. Ayn envia o manuscrito para editoras. 12 editoras rejeitam. Muito filosófico, muito longo. Ninguém vai comprar isso. Finalmente, Bobbs-Merrill aceita. Publicado em 1943. As vendas começam lentas, mas o boca a boca constrói um culto. Jovens leem como manifesto contra o conformismo, como defesa do indivíduo contra a massa. Ayn, aos 38 anos, sente reconhecimento pela primeira vez na vida e decide que vai escrever a obra definitiva, algo que vai mudar o mundo. 1950 a 1957. Ayn Rand escreve, obsessivamente, Atlas Shrugged, A Revolta de Atlas, 1.200 páginas. Romance épico misturado com manifesto filosófico. A trama. Produtores geniais, empresários, inventores, artistas, vão à greve. Desaparecem para um vale secreto, liderado por John Galt, um inventor que criou um motor movido a energia estática, mas recusa dá-lo para o mundo. A sociedade, sem os motores do mundo, lhe colapsa. Governo tenta controlar a economia, mas não consegue produzir nada. Miséria se espalha. Tudo desmorona. A mensagem é clara. Capitalistas são heróis. Produtores carregam o mundo nas costas. E o Estado é um parasita ladrão institucionalizado. No final, John Galt faz um discurso. 60 páginas. Um monólogo filosófico de 60 páginas defendendo o capitalismo laissez-faire, o egoísmo racional, a liberdade absoluta do indivíduo. Publicado em 1957. Os críticos destroem o livro. O pior livro já escrito. Pornografia capitalista. Filosofia adolescente disfarçada de romance. Mas o público adora. Best-seller instantâneo. Vende milhões de cópias. Vira a Bíblia de jovens conservadores, libertários, capitalistas radicais. Ayn Rand vira celebridade cult, profeta de uma filosofia, e ao redor dela forma-se um círculo, anos 1950 e 1960. Ayn forma um grupo de discípulos jovens, brilhantes que a adoram como profeta. Eles se chamam ironicamente de The Collective, o coletivo, um coletivo de individualistas, entre eles Nathaniel Branden, psicólogo, 25 anos, intenso, carismático. Barbara Branden, esposa de Nathaniel, intelectual devota a Ayn. Leonard Peikoff, filósofo, vai se tornar o herdeiro intelectual oficial de Rand. E Alan Greenspan, sim, o futuro chairman do Federal Reserve dos Estados Unidos. Eles se encontram semanalmente no apartamento de Ayn. Ela palestra. Eles ouvem reverentemente. Desenvolvem juntos o objetivismo, a filosofia de Ayn Rand. Razão, egoísmo racional, capitalismo laissez-faire, ateísmo. Mas a dinâmica não é racional, é religiosa. Ayn é tratada como papa infalível. Discordar dela não é diferença intelectual, é traição à razão. Quem questiona é expurgado do grupo.
O coletivo, que deveria ser um grupo de mentes livres, vira seita autoritária. E então, acontece algo que vai destruir tudo. Ayn Rand tem 49 anos. Nathaniel Branden tem 24. Eles começam a sentir atração. Ayn poderia esconder, mas não. Ela acredita em honestidade racional. Então faz algo bizarro. Chama Frank, o marido, e Bárbara, a esposa de Nathaniel, para uma reunião. E anuncia: Nathaniel e eu somos almas gêmeas intelectuais. Somos seres racionais superiores. O amor racional transcende a moralidade burguesa. Por lógica, vocês dois devem aceitar que teremos um relacionamento. Frank e Bárbara ficam destruídos, mas aceitam. Têm medo de perder Ayn, medo de serem expulsos do círculo, medo de serem rotulados como irracionais. O affair dura 14 anos, de 1954 a 1968. Ayn e Nathaniel marcam encontros oficiais 2 vezes por semana. Vão para um quarto. Frank e Bárbara sabem, e sofrem em silêncio. Frank começa a beber, cada vez mais. Vira alcoólatra. Fica ausente, distante, quebrado. Bárbara entra em depressão profunda. Toma remédios. Chora sozinha. E Ayn, ela escreve artigos sobre egoísmo racional, sobre como emoções devem ser controladas pela razão, sobre como dependência emocional é fraqueza. A hipocrisia é gritante. A filosofia de egoísmo racional está causando sofrimento irracional, visceral, humano. Mas Ayn não vê, ou não quer ver, até que, em 1968, tudo explode. Nathaniel Branden, agora com 37 anos, se apaixona por outra mulher, Patricia Scott, modelo, 24 anos. Ele perde o interesse sexual por Ayn, que agora tem 63 anos. Durante meses, Nathaniel mente, inventa desculpas, diz que está com problemas psicológicos, que precisa de tempo. Agosto de 1968. Ele confessa. Quer terminar o affair. Quer ficar com Patricia. Ayn explode. Fúria apocalíptica. Grita. Chora. Acusa Nathaniel de traição filosófica, de desonestidade moral, de destruir os princípios do objetivismo. Nathaniel tenta argumentar. Ayn não ouve. Ela escreve um artigo público. Título: To Whom It May Concern. A quem possa interessar. Publica no Jornal do Movimento Objetivista. Expurga Nathaniel Branden oficialmente. Acusa-o de irracionalidade, desonestidade, traição aos princípios. Proíbe qualquer membro do movimento de ter contato com ele. Expurga Bárbara Branden também, por lealdade ao ex-marido. Rompe com dezenas de outros membros que tentam mediar. Por cumplicidade. A ironia é devastadora. Ayn Rand, ateísta que desprezava religiões, criou uma inquisição secular. Filosofia da razão virou culto autoritário. Expurgos que lembram Stalin, exatamente o que ela fugiu na Rússia. E o movimento objetivista se fragmenta. Ayn fica cada vez mais isolada. Frank, alcoólatra, mal fala com ela. Os discípulos, com medo, se afastam. Ayn escreve cada vez menos. Aparece raramente em público. E então, em 1974, vem o diagnóstico. Ayn Rand fumou compulsivamente a vida toda. 2, 3 maços por dia desde a adolescência. Quando perguntavam sobre os riscos, ela respondia: é uma escolha racional minha. Diagnóstico de câncer de pulmão. Cirurgia para remover parte do pulmão. Quimioterapia brutal. Despesas médicas astronômicas. Os royalties dos livros estão diminuindo. As vendas caindo. Ayn gastou muito ao longo da vida. Não investiu bem. E Frank O'Connor, com demência progressiva, não reconhece mais a esposa. A situação financeira é precária. O consultor financeiro de Ayn sugere: você deveria se registrar no Medicare e no Social Security. Medicare, seguro de saúde estatal para idosos. Social Security, aposentadoria estatal. Exatamente os programas que Ayn Rand chamou durante décadas de roubo institucionalizado. Ayn resiste inicialmente.
Toda minha vida eu disse que aceitar isso é imoral. O advogado argumenta. Você foi forçada a pagar impostos a vida toda. Está apenas recuperando o que roubaram de você. Ayn aceita o argumento. Exatamente o argumento que ela passou décadas destruindo em livros e palestras. Ela se registra, mas usa o nome de casada, Anne O'Connor, para esconder a identidade. Recebe benefícios do Estado de 1974 até a morte, em 1982. O segredo é mantido, revelado apenas em 2010, em uma biografia de Jennifer Burns. Quando exposto, os defensores de Rand justificam exatamente como ela mesma fez. Ela pagou impostos. Tinha direito. Mas isso destrói o argumento moral central dela. Se aceitar de volta o que foi roubado é válido, então impostos não são roubo. São contribuição para um sistema do qual você pode se beneficiar. Se Ayn Rand, a profeta máxima, aceitou o welfare state quando precisou, o que isso diz sobre a filosofia dela? Que no final, todos dependemos uns dos outros. Que individualismo extremo é insustentável. Que quando você fica doente, velho, sozinho, sem dinheiro, a comunidade que você desprezou é o que te salva. Frank O'Connor morre. Demência avançada. Ayn fica completamente sozinha. Expurgou todos os amigos antigos. A família na Rússia está morta ou sem contato há décadas. Ela vive em um apartamento em Manhattan. Fuma. Assiste novelas obsessivamente. Quando perguntam por que assiste novelas, ela, a intelectual que desprezava a cultura de massa, justifica. São sobre conflito de valores. Mas a verdade é mais simples. É escape da solidão. Escreve pouco. Aparece raramente em público. A saúde deteriora. Problemas cardíacos, respiratórios. 6 de março de 1982. Ayn Rand morre de insuficiência cardíaca. 77 anos. Encontrada sozinha no apartamento. O funeral é organizado pelo último círculo de discípulos leais. 5 pessoas comparecem. 5. Leonard Peikoff, o herdeiro intelectual oficial, faz o elogio fúnebre. E ao lado do caixão, colocam um símbolo de dólar de 2 metros de altura. A imagem é publicada em jornais. Viraliza, sintetiza Ayn Rand perfeitamente. Ela é enterrada ao lado de Frank O'Connor, no cemitério Kensico, em Nova York. Lápide simples. Ayn Rand O'Connor, 1905-1982. A mulher que pregou o egoísmo racional morreu sozinha. A mulher que disse que dependência é fraqueza, dependeu do Estado que odiava. A mulher que criou uma filosofia da razão, construiu um culto autoritário. E mesmo assim, em 2026, ela está mais popular do que nunca. Fevereiro de 2026. Javier Milei, presidente da Argentina, cita Atlas Shrugged como inspiração máxima. Impostos são roubo, ele repete. Puro randianismo. Elon Musk tuita frases de Ayn Rand. Produtores versus parasitas. Sua filosofia ao cortar funcionários do governo através do DOGE, o Department of Government Efficiency, é diretamente inspirada em Rand. Peter Thiel, bilionário do Vale do Silício, promove cultura randiana, disrupção, desprezo por regulação, individualismo radical. O movimento libertário global trata Ayn Rand como santa padroeira, mas a hipocrisia revelada destrói o argumento. Se até Ayn Rand, a profeta máxima, usou o welfare state quando precisou, o que isso diz sobre a filosofia? Elon Musk, que cita Rand, recebeu bilhões em subsídios governamentais para Tesla e SpaceX. Peter Thiel construiu fortuna com startup financiada pelo DARPA, Departamento de Defesa do Ucrânia. Javier Milei corta o Estado, mas depende das instituições estatais para governar. Self-made é mito. Ninguém constrói sozinho. Produtores dependem de infraestrutura pública, estradas construídas pelo Estado, trabalhadores educados em escolas públicas, pesquisa básica financiada por governos,
Egoísmo racional ignora a realidade de interdependência humana. Ayn Rand passou a vida pregando que você não deve nada a ninguém, que aceitar ajuda é parasitismo, que solidariedade coletiva destrói dignidade. Mas quando ficou doente, velha, sozinha, foi exatamente a solidariedade coletiva, Medicare, Social Security, que a salvou. Essa é a lição brutal da vida de Ayn Rand. Individualismo extremo é insustentável. Porque no final todos precisamos uns dos outros. Você pode pregar egoísmo, pode chamar impostos de roubo, pode desprezar o welfare state. Mas quando você está sozinho, sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém, é a comunidade que você desprezou que vai te salvar. Ayn Rand provou exatamente isso. E morreu sozinha, em um apartamento em Manhattan, dependendo do estado que passou 77 anos odiando.